Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi. Seja muito bem-vindo. Família, estou aqui com as 65 páginas do relatório oficial das Forças Armadas em relação às eleições. Como eu já disse para vocês e esperava, só enrolação, certo? Não foi comprovado nada. Para que não diga, é porque o Davi é bolsonarista, ele votou no Bolsonaro, o Davi é contra. Esquece o que eu sou, tá certo? Escuta isso aqui, ó. Aqui, ó. A própria UOL tá comentando a parada, ó. Escuta aí, ó. O relatório diz o seguinte: não achamos nenhum indício de fraude. Deixa eu voltar, ó. O relatório diz o seguinte, e eu vou tentar dissecar o que diz o relatório. O relatório diz o seguinte: não achamos nenhum indício de fraude. Isso. Ele não diz porque não tem coragem de dizer, mas o fato é, se tivesse qualquer indício de fraude, ia ser o destaque, o título do relatório, tá certo? Não há nenhum indício de fraude, mas não podemos passar um atestado de idoneidade total às urnas e à Justiça Eleitoral, porque senão a gente vai perder o meu emprego, né? Só falta um mês, mas, pô, é isso que estão dizendo. Então, sugiro que a gente abra uma nova comissão, porque essa é incompetente, foi incompetente para achar o que o presidente mandou a gente encontrar, a gente não conseguiu encontrar, não conseguimos atender a demanda do Bolsonaro. Então vamos fazer uma outra comissão para estender a dúvida, para continuar deixando o país em suspenso, porque a gente não tem mais nada para fazer, porque senão a gente vai ter que voltar a pintar essa jeta, que é para aquilo que a gente serve, né? Então, é isso que diz esse relatório. Eles não acharam nada e não tiveram a hombridade de dizer, olha, tentamos, não conseguimos, paciência. Não, vamos querer um terceiro turno, um quarto turno, um quinto turno. É uma vergonha. É basicamente um recibo de passar incompetência e estender uma situação de indecisão. Pronto, vamos lá. Família, segundo fontes que eu tive, tá certo? Que eu não gosto de dizer, eu tenho uma fonte lá dentro, não sei o que. Eu acho isso de... Porque eu mesmo não posso comprovar. Eu recebo vários e-mails, vocês mesmos são testemunhas aqui, que os e-mails enchem, né? A gente já tá no contato encarando o sobrenatural 3@gmail.com, porque os nossos e-mails vão enchendo ao longo do tempo. Então eu recebo todo tipo de e-mail, gente dizendo, Davi, eu faço parte lá dentro, ó, eu tô no meio, eu sei disso, eu sei daquilo, eu tenho essa informação privilegiada, tô passando pra você. Eu não tenho como saber se a pessoa tá dizendo a verdade. Agora, à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou tendo certeza de quem tá simplesmente falando besteira para aparecer e de quem realmente tem alguma coisa a acrescentar. Então, logo quando aconteceu aquele silêncio do Bolsonaro durante os 3 dias, a pessoa me disse, olha, Davi, o Bolsonaro está conferindo o relatório das Forças Armadas e procurando ali se tem a mínima possibilidade de ter tido alguma fraude. Ele está em cima dos militares, porque se tiver alguma coisinha, os caras vão para cima, não vão deixar passar. E as urnas, elas foram checadas indo e voltando, tá certo? Na hora que todas saíram, as Forças Armadas checaram, e quando elas voltaram também. Na questão do que foi denunciado pelo argentino, eu falei para vocês, ele estava manipulando os dados. Uma hora ele falava da zona eleitoral e uma hora ele falava da sessão, e depois misturava tudo para que a pessoa entendesse que, por exemplo, quando ele fala que Bolsonaro teve 300 votos em tal região, o candidato de Bolsonaro teve 300 votos e o Bolsonaro não teve nenhum. Ele estava falando que teve 300 votos na zona eleitoral inteira, e uma zona, e uma urna, uma seção, onde tem uma urna, porque cada zona não tem. Acho que eu já expliquei isso várias vezes, mas vou explicar de novo. Uma zona eleitoral, por exemplo, vamos dizer que aqui fosse um colégio, aí tem 10 urnas aqui. Então é uma zona eleitoral e com várias seções dentro. Em uma dessas seções, o Bolsonaro não teve nenhum voto. E quando ele fala que o candidato de Bolsonaro teve 300 votos, é na zona inteira, não só em uma urna, não só em uma seção. Então essa manipulação que eles fazem é para quê? Para causar confusão, para causar bagunça, para ver se o povo se revolta mesmo e começa a ter aí um conflito, né, com as autoridades, né, com a polícia,
aqueles que têm que defender o sistema como ele tá, né? Porque as leis estão criadas. Então eles fazem essa algazarra toda, essa zoada toda, para ver se tem um conflito. Literalmente, família, usando o povo como massa de manobra. Porque vamos, é o que eu falei, vamos protestar pelo que é lícito, por pautas, por leis que são contra a gente. Agora, protestar por uma coisa que não tem legitimidade só vai dar arma ao sistema. Opa, aí tá aberto. Opa, boa noite. De apoio. Ave Maria, abriu o posto pra eu tô com a moral pequena, então. Tu completa aí, vocês completam. Vai ser aditivada. É, aditivada. Cartão de crédito? É, direto, mas é. Tava falando agora do relatório, viu? Só tá tudo no vídeo. Saiu o relatório agora. Foi. Como a gente esperava, nada. Eles estão dizendo basicamente, a gente tava até vendo aqui uma matéria da UOL. As Forças Armadas disseram que não pegaram nada ilícito, nenhuma fraude, mas que também não pode assegurar que não teve. E seria bom montar outra comissão. Aí parece assim, que o que os caras querem é ver o circo pegar fogo, né? É, eu vou desligar um pouquinho aqui só pra fazer os pagamentos e depois a gente continua. Sem viagem para o Nordeste, não vai ninguém para aquela porra daquela área. E deixa eles ser os primeiros a sair do Brasil. Vai vazar do Brasil porque vai comer cachorro. Então deixa eles, tá? Evita a viagem para o Nordeste. E evita essa tarde de Minas Gerais também. Esses cuzão mineiro, que sou eu também. Bom, família, continuando aqui os papos agora, né? Falando ali com o menino. Aí é o seguinte. O exército, né? Joga essa, não, a gente não pegou nada, mas a gente precisa, não pode assegurar que não houve. E aí é pro circo pegar fogo mesmo. Como eu ia falando a vocês da questão das fontes, a fonte que de Davi, eu tenho um conhecimento, eu tô dentro, eu sei disso, eu sei daquilo, eu espero acontecer, né? Pra ter certeza que a pessoa tá dizendo a verdade. Porque não tem como a gente saber, né? Tem gente que só quer aparecer mesmo. Mas aí quando vai passando o tempo, a gente vai vendo quem é assim e quem realmente tá falando a verdade. E nesse caso, o rapaz estava certo. Ele disse, ó, Davi, quando aqueles 3 dias de silêncio do Bolsonaro foi justamente para isso, para verificar esses resultados, ver se tinha a mínima chance dele impugnar o resultado. Só que não apareceu nada nos relatórios das Forças Armadas, que, repito, verificou as urnas indo e voltando. Então, família, se o povo quer continuar protestando, porque um petista, né, o cara condenado vai assumir, é uma coisa que precisa ter um fundamento na lei, porque simplesmente não querer que ele assuma, querer impugnar o resultado sem nenhuma comprovação de fraude, não vai acontecer. É isso que eu tenho batido na tecla e explicado, e tem gente que não gosta, porque quer se iludir. E eu não tô aqui pra iludir ninguém, né? A gente tá pra bater a real. A gente tá pra bater a real, família. É fogo, né? Que essa seja a realidade, mas é a realidade, a gente gostando dela ou não. Eu acho muito difícil que realmente tenha acontecido essa fraude, como o pessoal espera e quer que realmente tenha acontecido. Eu não acho possível, não. Foi muito cobrado, foi muito vigiado, família. E se a gente for levar em consideração que no Brasil tem mais pobres, né? E a conversa de Lula, a campanha de Bolsonaro foi muito mal orquestrada, foi muito mal organizada. Porque se você pega, família, aquela pessoa ali, né, que não tem uma moto para acompanhar a motociata, o pessoal, não, vou fazer motociata para manter os votos, né, dos apoiadores. Quem vota em Bolsonaro não ia votar em Lula jamais, não precisava gastar tempo com isso, era muito melhor gastar tempo atraindo esse que estava se sentindo excluído. A conversinha do Lula, a gente sabe, né, nós que temos um conhecimento, você que vive aqui na internet, que curta esse tipo de conteúdo, você tem noção, família, que o Lula não vai dar picanha a ninguém, só se for a picanha sem unhanha, né?
Só se for, porque a picanha que o pobre tá esperando jamais vai vir da mão do PT, muito pelo contrário. Mas essa conversa, em uma hora que o povo tá fragilizado, ela convence. Foi a mesma coisa na Argentina. Então, se o Bolsonaro tivesse sido mais ligado na sua campanha, era para ter preparado algo para contra-atacar isso, não simplesmente ficar negando. Porque repito, quem tá acreditando nas mentiras não vai se convencer só com isso. Entende, meus nobres e amados e queridos irmãos? É essa a questão. Eu tenho pena realmente dessas pessoas que estão ali, né, pedindo intervenção militar, porque não vai acontecer. E se acontecer dessa forma ilegítima, não vai ter o apoio de nada e pode ter certeza absoluta que, ao invés de ajudar, ia prejudicar o país. Porque se os outros países, né, já reconheceram a legitimidade das eleições brasileiras, ou seja, já reconhece o Lula, se a gente pega, acontece uma intervenção dessa, se faz o que o povo está pedindo, o resultado, família, ia ser isolamento. Porque a outra vez que eles dizem que houve o golpe militar, da outra vez que aconteceu isso, foi a mão dos próprios Estados Unidos, tinha um apoio dos Estados Unidos. Essa não teria o apoio dos Estados Unidos. Se o Donald Trump fosse já o presidente lá, a conversa podia ser outra. Mas é o Joe Biden que tá lá, é o Joe Biden. A América Latina aqui toda de esquerda. Então fica muito difícil fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, batendo a real com vocês mesmo. Eu já imaginava que seria assim, e tá sendo assim, né? Exatamente como a gente falou. Você viu de mais cedo aí, disse Davi, ele tem uma bola de cristal, mas não é bola de cristal, família, é só a realidade, né? Quem tiver aí tempo para ler as 65 páginas, agradecer até o meu amigo Cafofo, né, que me mandou as 65 páginas. Imediatamente na hora que saiu, o Cafofo tava ligadão. Mas é isso, família. Pior ver, né? O que eu acho pior mesmo é ver o sorrisinho de deboche da esquerda, né? Estão vibrando aí com tudo isso que tá acontecendo, o fanatismo. E já estão criando um nome, né, para os bolsonaristas, esses radicais, né? Que estão fechando estrada, não estão deixando o povo passar. Yellow blocks, né? Tem os black blocks, que a gente tanto criticou aí. E agora essa turma aí do Bolsonaro está sendo classificada como um yellow blocks. Ou seja, eu dizia pra vocês, família, vai acontecer, vai ficar mais ruim da gente protestar daqui pra frente por conta desse extremismo, né? Depois que os caras começam a configurar assim, né, classificar dessa forma, eles criam a narrativa em cima. É mais uma furada aí que a gente entra. E aí vai ser misturado, né? Os nacionalistas, você viu, Enéas nunca fez 5% disso, nada disso. O discurso de Enéas era para resolver os problemas da nação. E o cara era classificado como fascista, né? Então você imagina daqui pra frente agora como será classificado os verdadeiros nacionalistas depois desses movimentos fracassados aí. E que, repito, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, porque o cenário todo tá montado. E a gente já vinha apontando pra isso. Família, olha só aí o que é que tá acontecendo. Esses caras botam uns holofotes mesmo em cima do caminhão, né? Ele tá doido. Eu acho que é 40, de todo jeito. A placa tá depois, já percebesse? A placa tá depois em vez de estar aqui no começo.
E é movimento aqui, família. Dia, noite. A gente veio de tarde, tá do mesmo jeito, foi. Ai, doido. Pois é, família, eu vou encerrando por aqui. Eu acho que deu pra entender aí. E mais uma vez, a esperança, né, das pessoas que estão depositando em homens a sua fé, literalmente, não deu em nada. O negócio não é depositar fé em homem, o negócio é depositar fé em Deus. E com fé e esperança a gente fazer a nossa parte, família. É o que dá pra fazer agora. Como eu disse, cobrar, né? Cobrar dos caras que realmente tem que nos representar, independente, né, da ideologia deles próprios. Vai fazer o que a nação não quer. Não é mais o tempo que só a mídia falava, não. Por mais que eles queiram censurar e estejam censurando, né? É lamentável aí diversas pessoas perdendo aí os seus canais, as suas redes. Por mais que eu não concordo, eu jamais vou ser a favor disso. Mas enfim, família, deixa a tua opinião aí, se você ficou frustrado ou não, certo? Com mais essa aí dos relatórios. E mais, né? Se você concorda, se realmente tem que ter outro, mais um aí pra estar gastando e criando esse clima tenso, você deixa aí. É isso, família. Um abraço e fui.